Então, é por aí que a gente tem essa apropriação, a meu ver, da psicanálise, a interface psicanálise-cultura, triangulada pela literatura, como, né, você bem lembrou, Bárbara. Agora, o que me parece também é o seguinte, que por aí, por essa ideia, por essa cena, que pode dar uma ideia de complementariedade, pode dar, né, pensando exatamente no menino com uma certa trilha e a menina também com uma certa trilha, como se já tivessem fadados a isso, é por aí talvez que o drama edípico, por meio de uma roupagem imaginária, é apreendido. Né? Então, eu tendo a entender que a cultura, ela apreendeu do Édipo a face dramática. Enquanto que o que, né, diz respeito ao analista ou à análise é a face, né, trágica e não dramática. Acho que aí que tem uma grande diferença. Né? Quando você está no drama, eu acho que você está nessa dimensão imaginária e, ao mesmo tempo, talvez o drama, você não chega exatamente ao osso em questão, que é o trágico, que tem a ver, se a gente já for pensar lá na frente, na desproporção. Né? Porque o trágico é exatamente o que Freud vai mostrar daqui a pouco. Só que agora eu vou dar um salto, esse daqui a pouco, nós estamos em 1896 e 97. O daqui a pouco é 1923, que tem muita trilha para chegar até lá. Né? Mas eu acho que a tradição pós-freudiana não apreendeu suficientemente a intervenção que Freud faz aí, injetando o elemento trágico. Porque ele próprio, né, de certa forma, ele dá, eu acho até uma certa autorização para apreendermos a face dramática. O drama, né? Quase o melodrama do Édipo, né? Mas o que interessa, eu entendo, é a face trágica. Aí sim é outra coisa que está posta ali. Não é? Então, por isso que eu propus ali que o preponderante em Freud é a tragédia de Édipo, rei de Sol, que inclusive Freud não se apoia exatamente na história de Édipo, que já havia na Grécia clássica, circulava, né? O mito é do laço social deles, né? Como a gente tem mantido as proporções, a gente tem as nossas histórias sem autoria, Saci Pererê, alguma coisa. Alguma coisa nossa, que tem uma história que circula, vai passando, né? Outra coisa é fazer uma tragédia com esses ingredientes dramáticos da cultura. Aí Freud, ele enfatiza a tragédia, né? E em sua trilha... Hamlet, né? Exatamente. Não é a questão dramática que está em cena, ainda que haja um certo drama, né? A gente não nega o drama, mas eu acho que o âmago está na dimensão trágica, né? E em sua trilha, Freud desconstrói a apreensão naturalizada do Édipo. Aí sim, eu acho que aí é o ponto nevrálgico. Né? Você tem toda a discussão que a gente pode fazer mais próxima entre Freud e Lacan nesse quesito, né? Da não proporção, a meu ver, passa, e é uma passagem do eu e isso, que talvez o eu e isso está tão envolvido com a problemática do super-eu, né, que não está no título, né, você quer o principal, né, ideal do eu, super-eu, derivado do Édipo, né, o resíduo do Édipo, que essa passagem, que eu acho ela significativa, ela fica meio que de lado. Mas olhem só, o que vocês, né, pensam, a passagem bem, assim, usando o termo de Freud, é avassaladora, né? Para a complementariedade. Um estudo mais aprofundado geralmente revela o complexo de Édipo mais completo. Devido à bissexualidade, esse ponto é importante, depois vou comentar porque que eu estou ressaltando até ali a bissexualidade, devido à bissexualidade originalmente presente na criança. Isto equivale a dizer que o menino não tem simplesmente uma atitude ambivalente para com o pai e uma escolha de objeto afetuosa pela mãe, mas que ao mesmo tempo também se comporta como uma menina, não dá para não pensar na posição feminina, algo do feminino, se comporta como uma menina e apresenta uma atitude afetuosa feminina para com o pai e um ciúme e hostilidade correspondente em relação à mãe. Então olha só coisa interessante, tem ali, Freud introduz, retoma a bissexualidade, que estava lá nos 3 ensaios. E de onde que a bissexualidade vem? Exatamente da relação de Freud, da correspondência de Freud com Fliss. Né? Eu tendo a achar que a bissexualidade, que a gente sabe que é um termo que veio de Fliss, Freud já apreende, mas num outro sentido, né? Que essa ideia da bissexualidade orgânica, ou meio, né, delirante, vem de Fliss, com aquela ideia dos números, né? Mas Freud, ele toma isso no outro tom, e eu acho que aqui nós temos uma espécie de psicopaleia, ou seja, palha seca da análise, o que sobra da análise. Você tem um derivado da análise da trajetória analítica de Freud com Fliss, interessantemente, o que sobra é a bissexualidade, enquanto conceito. E é aqui que ela volta
indicando exatamente por ela que se faz o desarranjo da complementariedade. Então a bissexualidade conduz o menino à posição feminina. E é o feminino que descompleta. E nessa mesma página... Desloca, né, o objeto dito normal. Que estaria normal, encaixado. A mão que vai pegar já não pega mais, porque não vai estar lá pronto para pegar. Eu estou entendendo aqui que a bissexualidade ela é um efeito da trajetória analítica, por assim dizer, de Freud. Ou seja, aquilo que resta, a palha que cai. E a bissexualidade é o que... nessa passagem, como Freud argumenta, ela abre para o menino a posição feminina. E quando Freud introduz essa posição feminina naquela cena edípica, até então muito aparentemente bem encaixada, a posição feminina é que traz uma dificuldade a mais, ou seja, traz a não complementariedade. A ponto de, nesta página, depois eu posso mandar para vocês, tem uma nota de rodapé interessantíssima, que Freud fala da bissexualidade, ele vai dizer algo curiosíssimo. Aí é quase Lacan. Não tem como. Ele vai dizer, o encontro entre dois amantes, um amado e um amante, o encontro entre duas pessoas é, na verdade, um encontro de quatro. Sim. Ele fala, não são dois que se encontram, são quatro. Porque já é a forma da sexuação. Quatro. Os dois atravessados por essa duplicidade, que a gente pode, uma duplicidade de gozo. Então você não tem, talvez se fossem dois se encontrando, você poderia até pensar na harmonia e no encaixe. Mas o problema é que cada um traz a sua divisão para o encontro. Da posição, essa posição dita do menino e a posição dita feminina no menino. E o contrário. A mesma coisa do lado da menina. É a mesma coisa do lado da menina. Pois é, como é que você encaixa, né? As duas bissexualidades. Exatamente. Então, por isso que eu gosto de frisar essa passagem, porque acho que ela, sim, no bom sentido, ela desarranja todo o cenário que estava ali muito bem posto, né? O menino sente isso, né? O menino já sabe na historinha dramática para onde o menino olha. Né? Ou seja, o tal do um olho no gato, um olho no peixe. Quem que é o gato da história, quem que é o peixe? A bissexualidade, ela desarranja isso, porque, né, não tem agora uma mira certeira, não tem um ponto, porque o menino está tendo de se haver, é o exemplo que Freud dá do menino, mas na nota de rodapé ele introduz a menina também. Porque a bissexualidade, esse traço, né, ela introduz exatamente a complexidade no território ali da relação de objeto, do desejo. Exatamente. Exato, tá nos dois. Então, acho que aí nós temos isso que eu chamei aqui antes, eu mencionei antes, de um desarranjo, uma complexidade que Freud injeta, e aí sim eu penso que nós temos a dimensão trágica agora. Já não é mais dramático, tem um trágico, né? Que tem esse atravessamento da bissexualidade. E aí, só para frisar essa passagem, concluir esses esboços, esses lampejos, né, do Édipo em Freud, que eu ressaltei, então propus ali exatamente aí que podemos extrair consequências maiores. Aí que Freud vai nos dizer vai nos propor duas formulações, que aí sim talvez dá para pensar a partir dessa formulação de 23. Né? Agora não é mais Édipo, é Oedipus, porque é trágico, Édipo é drama. Oedipus é o trágico. Né? Que traz a marca de uma estrutura. A letra, o nome, os pés inchados e o que está ali, né? Que tem muito a ver com a matrem, nudem, né? Tem que ter a sonoridade, né? Matrem, nudem, né? Oedipus. Então, Freud propõe que Oedipus localiza o sujeito, você tem a estrutura do Oedipus é a estrutura do sujeito, se formos pensar ali que ele introduz 23, e a trajetória de Oedipus é homóloga ao percurso de uma análise. O que se passa com Oedipus. Né? Sim. É claro que a gente precisa de mais elementos aqui, eu estou ressaltando só alguns, mas eu fico aqui pensando, sobretudo, por exemplo, o encontro com a esfinge, né, com a fixa, que traz uma indagação para Oedipus, indagação esta que tem a ver com a letra, tem a ver com o nome e com a sua própria ignorância, retomando muito aquela passagem que Lacan, no texto da subversão do sujeito, ele introduz, ele fala o escravo da antiguidade, não dá pistas, como sempre,
A gente tem que passar uns 5 anos procurando que escravo na antiguidade. Aí a gente descobre que ela é em Heródoto, né? Que tem a passagem que ele não citou. Então tem a passagem de Heródoto que ele fala do escravo mensageiro, que é aquele que porta sobre o couro cabeludo, inscrito em seu couro cabeludo, uma mensagem que é a sua sentença de morte. E a ideia de couro cabeludo é interessante, que é uma mensagem que está escrita num lugar de difícil acesso, porque você precisa do outro para ler. Né? Precisa do outro para ler. O analista, enquanto aquele que está ali possibilitando a leitura. E, ao mesmo tempo, acho que tem essa questão, acho que nós discutimos muito, contemporânea, que é a letra inscrita na pele, na carne, não é? Que tem a ver com esse desnudamento. Então, acho que aqui, quando a gente pensa que a trajetória de Óidipus é homóloga ao percurso de uma análise, a meu ver, tem muita relação com essa ideia de uma inscrição no corpo, num lugar de difícil acesso, e que necessariamente vai requerer alguém. Ou seja, mas a ideia de escrita já pressupõe que é possível de ser lida. Alguma coisa pode ser lida. Um outro leitor. Né? Um apelo à leitura. Exatamente. Extrai a consequência, aproprie. Né? Ou se vire para ler. Né? O se virar. Se virar é bom também, né? Se virar. Né? O savoir não é saber ler. Não é savoir-faire. Savoir e faire. Savoir-faire é saber fazer uma perícia, né? Eu sei fazer pizza, eu sei fazer comida, né? Pelo menos eu costumo ter essa ideia do que é savoir-faire e savoir-faire. Savoir-faire, então eu tenho uma perícia, eu sei preparar pratos. Então eu sei fazer pizza. Vamos pegar a pizza que está chegando na época fria, cai bem. Sei fazer caldos, pizza. Agora, outra coisa é quando eu que sei fazer pizza, vou fazer pizza e na hora que eu vou buscar o ingrediente farinha de trigo não tem. Aí eu vou ter que me virar. Isso que é o savoir-faire. Porque eu tenho o savoir-faire, que é o saber fazer pizza. Agora, eu tenho que fazer a pizza ou fazer alguma coisa na hora que o ingrediente não está à mão. Ou seja, então eu tenho que me virar na falta. Isso, a meu ver, tem mais a ver com savoir e faire. Ou seja, você vai ter que, então, esse i que substitui alguma coisa, né? Você vai ter que fazer alguma coisa no lugar disso. Então, se vire com isso. Você tem que produzir algo com seu sintoma. Que até traduz o savoir-faire com saber fazer aí. Eu gosto desse saber fazer aí, ou saber se virar aí, porque marca esse aí. Quer dizer, não é uma tradução correta, né? Assim, mas é uma tradução que marca esse aí. É aí onde falta. Exatamente. Esse aí eu acho que é isso mesmo. Eu gosto desse se virar. Se virar no sentido que nós usamos na língua portuguesa. Né? Acho que é bom a gente vai achar boas traduções de Lacan no português, ou seja, a gente se vire para achar. Né? Então a gente vai se virar no sentido de que né, não tem a farinha, não tem o que você sempre utiliza para fazer. Se vire. Dá seu jeito. Que é basicamente o que ao final, né, de um percurso analítico, você tem que fazer com sintoma. Exato. Aí, você vai ficar totalmente livre dele? Totalmente? Não. Você vai ficar totalmente agarrado a ele? Não. Você vai ficar só se lamentando dele? Não. Você vai ficar só naquele? Então, o que você vai fazer com isso? Se vire. Faça alguma coisa com isso, né? E nesse sentido, me parece que a trajetória, então, de Óidipus, nesse sentido, é homóloga ao percurso de uma análise, né? O que escapou a Óidipus, né? No sentido que ele, afetado pela paixão da ignorância, então ele não acaba se havendo com a mensagem, a não ser o retorno dela, né? Que é a peste. Né? Ou a cegueira depois. Exatamente. A peste, a cegueira, não enxergar, né? O querer continuar não enxergando.